Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde Barretos, boa tarde região, boa tarde todos os ouvintes da Rádio Jornal 88.7 FM. Estamos iniciando mais uma edição do Café com Prosa. Você pode acompanhar também a edição desse programa em todas as plataformas digitais. Eu sigo com você até às 6 horas da tarde, juntamente comigo aqui na bancada, o jornalista convidado Igor Sorrenti. E hoje nós estamos recebendo aqui dois convidados especiais e também o Rodrigo, chefe de gabinete, que eu já estou apresentando aqui, do secretário da Defesa Civil, do pastor Elson, e o engenheiro Luiz. Igor. Olá pessoal, hoje nós vamos discutir sobre as enchentes de Barretos e também apresentar ideias de como solucionar. E também o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil em Barretos. Nós chamamos hoje duas feras aí para explicar por que as áreas que até então alagavam, aliás, não alagavam, agora com qualquer chuva passam a alagar, né? Inclusive as avenidas 43, a 27, a 25 e também a 9 com a 14. Então, vamos então conversar então com Elson dos Santos. Elson, quem é você? Boa tarde a todos. Bom, hoje eu estou como secretário da Defesa Civil, né? A gente está licenciado de vereador, a gente está na gestão do governo Paulo Lemos para agregar força, né, apoio, porque esse é o nosso intuito, né, ajudar a população naquilo que for melhor para a cidade, no desenvolvimento da cidade. E o nosso outro convidado é Luiz Roberto Balieiro. Boa tarde, Luiz. Quem é você? Boa tarde. Eu sou engenheiro civil, era morador da cidade de Bebedouro até o ano de 98, mudei para cá em 98 e resido até o momento atual. Fui durante um bom tempo secretário de planejamento da prefeitura de Bebedouro e eu comecei a trabalhar agora particular desde o ano de 2000, quando eu saí da prefeitura. Já executava projeto lá e sou da 15ª turma de engenharia aqui de Barretos do ano de 84. Legal. Pastor Elson, eu já o conheço desde a época que nós fomos vereadores juntos, então fica aqui a minha gratidão, meu respeito e admiração pela sua pessoa, sempre muito calmo, coerente, tranquilo, é um homem de palavra, né? Isso na política conta muito. Fico feliz que o Rodrigo, que é o seu chefe de gabinete, que sempre te acompanhou, está junto com você também lá na Defesa Civil, é uma pessoa do bem que está aqui também nos nossos estúdios aqui. Enfim, então a gente via já a sua dedicação enquanto vereador. Teve a satisfação de ser reeleito e agora na Defesa Civil. Para os ouvintes da rádio que está nos acompanhando e não sabe o que é Defesa Civil, porque até então é um órgão novo, né? É uma entidade nova aí, recente, e que vem ganhando muita projeção e muita força com o apoio do governo do estado, com o apoio das prefeituras. Enfim, qual que é o papel e como que funciona a Defesa Civil? Bom, a Defesa Civil ela tem a função de prevenção, tá? Trabalha muito com a questão preventiva. No caso, como essa época agora nós estamos tendo aí muitas chuvas, né? Então a gente está sempre emitindo os boletins e alertando a população, principalmente aquelas que residem em áreas mais baixas de alagamentos, que acontece com frequência, né? Devido às grandes chuvas. Então o nosso papel é de alertar essas pessoas, providenciar, retirar dessas pessoas quando um risco ele é grande, né? No caso, muitas vezes uma chuva forte que vem um alagamento, corre o risco às vezes da casa ela desabar. Então a gente muitas vezes vai até a residência, a gente constata rachaduras. Nós temos ali uma equipe de 7 bombeiros, né, concursados municipais, bombeiros civis, que nos acompanha e dá todo esse apoio, né, na retirada. Então, em tese, os bombeiros hoje, os civis da prefeitura, é atrelado à Defesa Civil? Sim, ou não? Só para a gente bombeiro entender. Civil. Os bombeiros civil, C7, estão lotados na Defesa Civil. Legal. E nós temos os bombeiros militares, né, que também
toda a despesa, né, do bombeiro militar também passa pela Defesa Civil, né, toda a aquisição de equipamentos e tudo mais, mas eles são independentes no caso. E no caso municipal nós temos nossos bombeiros, que às vezes na época de seca é fogo, né? Então nós aí adquirimos pouco tempo aí um kit de combate a incêndio do estado, que tem nos ajudado bastante. Então na hora que começa um princípio de incêndio, né, em mato, em terreno, rapidamente a gente já está ali e tem evitado aquele grande proporção de um fogo grande, como nós não tivemos quase esse ano, porque o nosso pessoal atuou rápido, né? E o nosso pessoal também, dos bombeiros, também está preparado ali para ajudar a população no sentido, às vezes acontece muito de encontrar um animal silvestre na casa, uma cobra, lá E aí vocês também atendem essas demandas também, essas essas demandas, nossos bombeiros também, que vão lá, né? Retirar de abelha, nós estamos tendo também muito casos de abelha na cidade, né? Enxame de itinerante, né? Que eles chegam, aí as pessoas se assustam e realmente é muito perigoso e tem lugares que a gente tem que atuar com muito cuidado. Então a gente tem uma equipe ali preparada para poder atuar dar esse primeiro socorro às pessoas. Então, assim, e tem um número de contato para entrar em contato com vocês? Liga na prefeitura, vocês têm um número específico? Sim, nós temos um número. Onde está localizado a Defesa Civil? Eu não recordo aqui agora, o Rodrigo vai passar aqui a pouquinho para nós aqui, nós vamos poder dar esse número aqui agora. E onde que está alocada a Defesa Civil? Hoje a Defesa Civil, ela está lá onde era o antigo Detran, né? Antigo Detran, ali onde o pessoal faz exames para direção. Lá do lado do DR. Exato, do lado do DR perto ali. Da exatamente, ali, do lado da rodovia, porque ali tem um espaço, como nós estamos agora com viaturas, né? Temos um caminhão também lá, e onde nós estávamos aqui na 30, nós não tínhamos espaço, estava muito difícil para nós trabalhar com o bombeiro, né? Que mexe o tempo todo com equipamentos, então era meio complicado. Então nós, há uns 4 meses mais ou menos, nós estamos lá, ainda estamos acabando de estruturar, estruturando ainda, né? Para que a gente poder dar um atendimento melhor e alojar melhor também os bombeiros que lá estão. Legal. Bem, Luiz Roberto foi muito bem recomendado pela Casa dos Engenheiros aqui de Barretos, através do André Ponciano, que nós estávamos atrás de uma pessoa que conheça essas bacias, o que está acontecendo, por que está tendo grandes enchentes em Barretos. Nós tivemos aí casos recentes que obra que era para durar 100 anos, não durou 24 horas, então é uma piada o que aconteceu. Obras que foram feitas para durar 100 anos não durou 24 horas. E a gente vê que teve um grande desenvolvimento da cidade, grande permeabilização do solo, e a gente fica preocupado, né? A gente que pensa em Barretos para as próximas décadas, o que está faltando no setor de planejamento? O que está faltando em obras, na sua visão, com a sua especialidade que você tem, com a sua opinião de experiência que você teve lá dentro da prefeitura do município de Bebedouro, pela coerência que você tem, pela visão, o que temos que fazer em Barretos? Porque passa-se gestões, passam-se anos e os problemas eles não estão sendo minimizados, eles estão aumentando, né? O nível, para quem vê as imagens, a foto, o Jornal de Barretos tampou na capa. Logo posterior, o que ocorreu, a foto é coisa que você não vê, assusta, é assustador aquilo, os níveis, eu não sei, o pastor Elcio deve ter ido lá pessoalmente, deve ter sido bem pior lá, mas pela foto já tem um grande impacto. Então, na sua visão, o que tem que ser feito? Ou tem que começar por onde? Deixa eu tentar primeiro esclarecer para você o seguinte, não existe essa obra para 100 anos. Isso é chamado tempo de retorno da provável chuva. Só para você ter uma ideia, se a gente falar uma chuva que pode ocorrer a cada 100 anos, e se a gente fizer uma obra que dure 25 anos, existe quase 23% de chance dessa chuva ocorrer. Caramba! Então, não é que chove e depois 100 anos, não é isso, e nem a obra dura 100 anos. Isso é o chamado tempo de retorno. Então, algumas barragens são 500 anos, outras 1000, as grandes hidrelétricas chegam a 10 mil anos, ok? E a chuva que incide sobre a bacia, ela tem duas situações. Primeiro, esse tempo de retorno.
Pode ocorrer esse ano de dar uma chuva que a probabilidade é de 100 anos. E pode ser que amanhã isso se repita. Aí a próxima chuva de 100 anos talvez seja mais para frente, a 200. Mas não é a verdade. Sim. Primeira situação, os fenômenos de água na atmosfera estão muito acima do que a gente enxerga nas nuvens, tá? As grandes correntes de jato que estão acima de 10, 12 mil metros de altura, são elas que interferem. O efeito El Niño e Laninha. El Niño esquenta a água equatorial do Pacífico, Laninha esfria. Tudo isso provoca uma grande turbulência na atmosfera. E isso pode ocorrer a qualquer momento. Então vamos entender uma coisa. Vamos pensar agora uma bacia qualquer, a gente chama de bacia hidrográfica. O que é uma bacia? Pense numa bacia realmente. Uma bacia de roupa. Chove dentro da bacia. Tudo que chove dentro da bacia vai no seu meio e tem um furinho, que é o recurso hídrico, é o córrego, é o rio, é uma barragem, seja lá o que for. O que acontece? Quando chove, e as bacias aqui de Barreto são pequenas, quando chove na bacia inteira, e a probabilidade é grande, uma pequena nuvem chove numa bacia inteira, apesar de, por exemplo, o São Sebastião, a bacia do São Sebastião ser equivalente a 500 campos gramados de futebol. Ok? A água que chega em frente ao Samaúma, ela representa aproximadamente 140 campos de futebol. Caramba! Perfeito? Que chove em cima disso. Aí, vamos lá. Vamos fazer uma boa drenagem. Pronto. Faz de conta que ela é muito barata. Não é verdade, ela é caríssima. Vamos fazer uma drenagem agora de imediato. Uma vara mágica. Se a gente fizer tudo isso na bacia do São Sebastião, a microdrenagem, quando eu falo microdrenagem, eu estou me referindo a bocas de lobo e galerias. Ok? Ora, se eu fizer isso num passe de mágica, hoje, o córrego São Sebastião não responde. Ele teria um problema gravíssimo, apesar de ele ter uma boa declividade. Por quê? Primeiro, nós temos os encontros, as travessias de ruas muito antigas, tá? Feito numa época onde a bacia era 30% permeabilizada. Hoje nós estamos acima de 70%. Então nós temos um aumento de volume de água de 4 vezes, pelo menos, ok? Do que já foi em 1950, 60 talvez, até quando eu morei aqui, eu morei exatamente no fundo do córrego, eu morei na 28 com a 13, o muro de divisa da minha casa era o fundo do córrego. Então deu para mim ver, a gente tinha aula sobre isso e a gente percebia, nunca ocorreu nenhum fenômeno. Mas o fenômeno, na verdade, não são as chuvas que estão aumentando. A chuva anual aqui na nossa região é 1.300 a 1.500 milímetros, anual. O problema nosso é a impermeabilização. Só para você ter uma ideia, Dutra, eu fiz um projeto em 2003, 2003 eu comecei a falar sobre esse assunto para o prefeito Emanuel, e se eu não me engano o vice era o Cacá. E a gente começou a falar sobre esse assunto e eu via que isso iria acontecer a qualquer momento já naquela data. Então nós já estamos 2003 para 2023, em tese, 20 anos. Sim, foi quando eu comecei a falar. Fiz estudos em 2003, 2004 e bastante coisa. E formei bastante coisa. Em 2015 me chamaram para mim fazer um projeto, por exemplo, específico para o caso ali de cima que desce no São Sebastião. Nota bem, esse projeto foi feito em julho de 2015. Esse projeto ele contempla pegar a água todo primavera, vamos falar assim, Jardim de Alá e outros detalhes ali, da Avenida dos Coqueiros, vindo para baixo, onde é a nascente do córrego. A nascente do córrego, para vocês terem uma ideia, ela não é onde hoje ela está canalizada, ela é para cima. Essa nascente fica ali na igreja Nossa Senhora Aparecida, ela ficava. Ali era uma área de várzea. A igreja ali perto do... Aquela igreja da União. Atrás do União. Isso, Sim, só localizar os nossos ouvintes. Isso, atrás do União. Era ali a nascente desse córrego no passado, ok? Antes da urbanização. Então, quer dizer, parte dele já foi tomada. Barretos é tranquilo. Vocês não viram cidade com problema, cidade que tomaram o córrego inteiro, sumiu literalmente. Eu conheço cidades que sumiram dentro com 3 córregos. Caramba. Sumiu.
Que crime ambiental. E aí o que acontece? A água vai continuar chegando naquele Sim. ponto, que é o ponto mais baixo. Ela É desvia. o caminho dela. Ela chega lá, então aquelas casas que estão mais próximas sofrerão. Isso é óbvio. Só para você ter uma ideia, esse projeto de 2015, ele tinha um valor estimado de 12,5 milhões de reais. Ok? Isso em 2015. Esse projeto tinha, mais ou menos, para você ter uma ideia, a instalação de 500 bocas de lobo. Ora, por que a água passa em frente a Samaúma? Chove mais? Não. Impermeabilizou? Sim, vamos dizer que impermeabilizou, mas eu te pergunto, cadê as bocas de lobo e a galeria? Os O dois. Jardim Alá não tem. Nem o Primavera. O Jardim Alá não Nada tem. Nada. Uma boa drenagem de um loteamento, eu vou resumir um loteamento para vocês entenderem, eu vou pegar só 10 mil metros quadrados de área, faz de conta que é um campo de futebol, eu consigo colocar ali, descontando rua, área verde, área institucional, eu consigo colocar 25 residências, aproximadamente 100 pessoas morando. Nesse local, com certeza, eu devo ter 200 metros de rua para atender essas 25 casas, ok? Um bom projeto teria pelo menos 150 metros de comprimento para essa mesma quantidade de pessoas. Nós estamos falando em 7 a 8 metros por residência. Me mostra bairros aqui que tem isso. Ora, se eu não tenho a boca de lobo pegando lá em cima, a água vai aumentando a velocidade. Quando chega aqui embaixo, é muito difícil. Nós temos 5, 6, 7 metros por segundo. As bocas precisam ser enormes, dupla, tripla. E todas as bocas, e quando tem em alguns bairros, é uma boca pequenininha. Sim, sim. A boca é dimensionada de metro. Quando a gente fala uma boca, a gente está falando em 1 metro de engolimento, de capacidade de engolir. Ora, nos declives, vamos supor, eu tenho uma rua com bastante declividade, só para você ter uma ideia, a rua de Samaúma tem 2,5%. É bastante declividade para a água, tá? Ela acelera bem a água. Então, por isso que você vê aquela velocidade. E o que acontece? Nessas declividades, eu preciso de bocas de lobo de bastante comprimento, porque a água tem capacidade de passar por cima de 1 metro e não ser Porque ela vem totalmente engolida. acelerada. Ela vem bastante acelerada. Ela pula o buraco, ok? Falando grosseiramente, ela pula. E quando chega na parte plana, eu posso ter bocas menores, tá? Mas em quantidade maior. Porque a água, quando chega na boca de lobo, que está no plano, ela não consegue entrar direito num primeiro momento. Ela precisa elevar um pouquinho para depois ser engolida. Tá? O fenômeno hidráulico é esse. Então, eu vou falar para vocês, o erro todo de qualquer cidade no Brasil está na situação de projeto. É grotesca. Aí, por que não faz? Por que não faz? É simples. É caro. Tá? É caro. Eu diria para você que... É caro fazer o certo. É caro fazer o certo. A verdade é essa. Isso. E o pessoal que executa loteamento, muitas vezes ele não quer. Então, por exemplo, eu faço o que tem que ser feito. Se quiser fazer, faça. Se não quiser, guarda. Eu não reduzo em hipótese nenhuma para ninguém. Nem recebendo por isso. Ok? Eu tenho um nome e zelo desse nome já faz 38 anos na engenharia. Então, não gosto de fazer isso. Porque eu sei, eu vivo corrigindo o projeto. Cai um monte Você de vive problema. enxugando gelo. Vivo, correndo atrás. E eu falo isso eu já falei dando aula. Tudo, a gente tenta explicar, entendeu, Dutra? Mas é bem complexo, é muito complexo, tá? Vamos aqui girar a roda, né? Elson, o lema da Defesa Civil é Defesa Civil protege você. A Defesa Civil de Barretos tem protegido a população? Naquilo que ela tem, hoje ela tem feito, né? Nós temos as pessoas que foram atingidas, nós demos atendimentos, né? Logo quando aconteceu aquela chuva, a primeira que foi, a segunda, né? Dia 18 de novembro agora, Não, né? agora de janeiro. Correto, dia 6 de janeiro. Janeiro. Né? Nós atendemos a população. Vocês estão com barco também? Vocês têm barco, bote? Sim, não, Vocês bote têm? ainda não. Vocês têm que adquirir? Ainda não. Nós era para ter caos que tá entrando barco. Estava Vocês podem incluído adquirir nesse bote kit, mas inflável nós já aí. estamos já... Colete. na área. Então, exatamente, a gente tem atendido a população, tem
pessoas têm desalojado, a gente tem visto, caminhado para assistência social, que tem visto o aluguel social, até que as casas delas sejam reparadas. Tem muitas pessoas que saíram das suas casas em virtude dessa chuva ultimamente, que estão no aluguel Nós social? tivemos mais, foi na chuva do dia 6 de janeiro. Do dia 6 de janeiro nós tivemos aí por volta de umas 10, né? As 10 famílias a menos. Eles já ficam assistidos. Mais umas 10 casas que deu, o pessoal saiu, mas voltou, né? Mais grave, C5. E a gente tem realmente ali, quando as pessoas acionam rapidamente, nós já estamos lá vendo a situação e encaminhando para ajudar essas pessoas. E como o doutor falou aqui, muito bem explicado, essa chuva que deu aqui agora, ela causou esse transtorno ali porque havia uma obra. Havia uma obra ali muito grande e o buraco estava aberto. A chuva veio, aquela chuva não foi uma chuva assim que a gente estava prevendo. Nem havia previsão, que não foi uma chuva assim tão forte, né? Então, mas ela se localizou no local e ela desceu com força, conforme ele explicou. E ali, como havia uma obra que estava sendo feita, estava se aberto, não estavam esperando a chuva, a água veio com uma erosão e levou tudo. Mas a obra, ela está sendo feita e ela está sendo projetada realmente para ser uma obra... Para enxugar gelo mais uma vez. Não, ela ser uma obra duradoura. Porque você vê o tamanho das aduelas que estão sendo colocadas ali, é grande. E o problema hoje que nós estamos tendo ali, realmente, é a escavação. Porque quando se escava, tem que fazer um buraco muito grande, abala as casas do lado. E é onde que a Defesa Civil está monitorando essas casas e acompanhando essas famílias. Por isso que o senhor está com o cabelo mais branco, então, aí. Eu não Muito. tinha reparado. Agora, para os ouvintes que estão nos acompanhando, está explicado. O senhor está cheio de problema, então, nessa Defesa Civil. E ali é uma obra meio demorada, exatamente. A demorada porque, segundo, né? Mas ela acaba nessa gestão, né? Creio que sim, né? Esperamos Barretos, que sim. obra de enchente, já passa de gestão para eu gestão. falo dentro da minha... eu não sou o secretário de obra para chegar aqui e afirmar. Ele que vai afirmar. Mas ele falou que provavelmente lá para fevereiro, março, mais ou menos está concluindo. Porque a parte mais grave é ali. Porque o solo ali embaixo é muito... alagado. Entendi. Então é tipo um brejo. Arenoso, Então né? tem que tirar, depois tem que fazer um aterro, preparo para se colocar as aduelas. Então é um escoamento muito, muito grande ali de água. Então vai ser levado até a 35 até a 33 lá em cima lá, é onde ela vai emendar lá em cima. Wilson, existe algum estudo dos pontos de enchente da cidade? E já encaixa uma outra pergunta aí. Para essas chuvas que ocorreram em 6 de janeiro, 18 de novembro, houve algum simulado para preparar a população daquela área, né, em caso de dessa chuva que ocorreu? Um desastre maior? Saiam de suas casas agora, salvem suas vidas, coisa desse tipo, ou não? Sim, nós já estamos, inclusive nós estamos agora, né, nesse sentido, já trabalhando junto com o bombeiro militar, o Tenente Frank, né, que é também coordenador da Defesa Civil Regional, que nós vamos estar junto para poder criar um plano de contingência no sentido de preparar as pessoas, principalmente aquele local, e demarcar os locais baixos da cidade, onde sempre ocorre alagamento. Porque a gente espera que tudo isso acabe e tudo mais, mas a gente sabe que essas obras é uma obra de milhões e que demora muito tempo. Então hoje vai escavar aqui, depois vai escavar lá em cima, depois vai escavar lá embaixo. Então é um tempo que vai acontecendo. Enquanto isso, a Defesa Civil vai estar trabalhando com essas pessoas, com essas famílias, no sentido de minimizar o sofrimento delas, né? Então é difícil acabar porque a chuva a gente não consegue assim com precisão dizer, às vezes, quando ela vem, a hora que ela vem e de que força que ela vem. E às vezes, como diz o doutor, ela se localiza e ela derrama num local só ali. Como que foi que não aconteceu? Eu falei a segunda porque já em 2021, assim que a gente assumiu a Defesa Civil, já em janeiro, né, a prefeita estava tomando posse, nós tivemos uma chuva forte em janeiro aqui também, né, alagou, não chegou essa parte aqui, mas nós tivemos muitos pontos de alagamento, e foi aí então que se começou a fazer os trabalhos de projetos, que nós mapeamos os locais de alagamento, né,
entregamos à prefeitura e em cima disso a prefeitura está fazendo todo um projeto, né, para tentar sanar esses problemas. Ô Luiz, o Brasil tem regras, né? Então, desde 1979, que a Lei 6766 fala do parcelamento do solo urbano, e lá tem algumas diretrizes que, como não construir em lugares sujeitos a inundações, nem em lugares de preservação ambiental e em morros com inclinação grave. Aonde é que a Prefeitura de Barretos falhou nesses anos todos? Em aprovar um projeto que não estava, como eu te disse, com pelo menos aquela quantidade de boca de lobo de galeria. O que o Elcio comentou sobre o caso, por exemplo, de Samaúma, que estou montando a Duela, para vocês terem uma ideia, o córrego está parado, o córrego São Sebastião, ele está parado na 20 com a 35 e 37. Nesse projeto de 2015, eu tinha pedido para subir ele mais 130 metros para chegar na 39 entre a 20 e a 22. Simplesmente chegar lá. O não córrego andar tá na parado. rua. Ocorre. Para quem está ouvindo, Isso. o córrego parado. Está parado nesse aumentar ponto, o leito dele. Aumentar uma canalização Canalização. maior. Ele Tá. está para cima? Sim, ele está para cima, mas tem lugar que está enterrado lá, tem 2 tubos de 80, 2 tubos de 1 metro. Isso é completamente ridículo. Caramba. É ridículo. Ok? Não, E você isso tá- vem. Eu Hoje estou você tá- falando você- coisa hoje- de 50 Hoje anos. você está dando uma aula aqui que, Ok. para gente que pensa em administração pública, os ouvintes que sempre nos acompanham, tanto pelas redes sociais, quem gosta de Barretos fica chocado. Sim. Porque o que às vezes a gente não olha, acha que está tudo normal. Você está Sim. trazendo informações aqui que são extremamente relevantes, pensando nos problemas que o Barretos está passando. Sim. Dutra, uma situação para você entender. Na primeira administração do prefeito Guilherme, eu fiz um comentário sobre o Aleixo. Eu já havia dimensionado. Tem um estudo meu de 2003 que eu falo sobre a macrodrenagem e a microdrenagem. E coloco lá alguns detalhes que poderia ser utilizado, tá? Nisso daí. O próprio córrego hoje, ora, ele já está com a água quase em cima, ou em cima dele. O Aleixo, Sim. que foi Olha, alargado, que foi... Ele foi alargado? Particularmente, o que alargou nele foi muito pouco. Outra coisa, a declividade do Aleixo é pequena. Pequena. Ela sendo pequena, pequena. a água automaticamente sobe muito. Muito Ok? bem. A velocidade é baixa Sim. e a água sobe. Ora, tinha espaço para ser maior. Não entendi. Não entendi. Eu- Esse pré-projeto meu, lá em 2003, a gente sairia do último lago com aproximadamente 7 a 8 metros de largura e chegaria lá embaixo, na 12, em torno de 12 a 14. Eu não sou engenheiro, sou advogado, mas eu sou curioso. Pergunto para um, pergunto para outro, pesquiso. Tá aqui você hoje dando uma aula para nós de conhecimento. Nesse projeto não teria que ter alargado mais, claro, como você está falando, às vezes diminuído, abaixado um pouco mais a calha dele, alargado as extremidades. E também, em volta dele, não teria que deixado livre, pegado um vão de fora a fora, porque assim, algumas partes ficou com residências, outra ficou de um lado, outra ficou livre, outra virou estacionamento, outra virou grama, outra virou placa de publicidade, outra o cara ganhou na justiça, virou uma salada mista. Qual que seria o projeto ideal? A gente teria que dar, normalmente nesse caso, quando você faz a microdrenagem, as galerias, você pensa em veículos. Ninguém faz drenagem porque chove, é para veículo. E fazer uma observação. Ok. E aquelas grandes galerias que tinha da época da FEPASA, Sim, tiraram. sim. Porque ali passava a linha do trem Sim. numa parte ali, quando Eu não sei se Quando foi fez o refeito. passeio da tradição que leva a nada a lugar nenhum, que aquilo ali infelizmente está abandonado, foi feito na gestão do Emanuel, não teve funcionabilidade. Na gestão do Guilherme passou os 8 anos Sim. sem funcionabilidade. Na gestão atual, Sim. a mesma coisa. A única coisa que serve é para ficar sem luz e pontos ali de drogadição e por aí vai. Sim, E ali, quando fez aquilo ali, tampou muitas galerias que tinha da ferrovia. sim. E quando veio essa obra, piorou a situação. E aí colocou essas galerias pequenas. Dutra, analisa o seguinte, quando eu faço a galeria, a chuva que cai sobre a bacia, vamos fazer de conta que é sempre a mesma. Certo. É um volume lá, por exemplo, esse pequeno pedaço Bom,
esse pequeno pedaço que eu estou falando, que passa em frente ao Samaúma, eu estou falando que tem uns números marcados aqui, fica mais fácil para vocês entenderem. Esse pequeno pedaço que representa 30% da bacia, se chover 50 milímetros durante 10 minutos, cai sobre o solo mais de 8 milhões de litros de água. São 8 reservatórios de 1 milhão abertos ao mesmo tempo. Ok? Se eu disser que 60% ou 70% disso vem pela superfície porque há impermeabilização, então vamos lá, 30%, vamos supor que infiltra, 70% vem por cima. Ora, eu preciso drenar, é isso que eu estou explicando, eu faço drenagem. Só que é o seguinte, eu tenho que tomar cuidado também, porque na verdade tudo isso é como se fosse artérias e veias do corpo. Se eu liberar muito sangue numa veia, pode ser que a artéria está com problema e ela entra em ruptura. É o caso dos córregos. Sim. Então, o que fazer numa cidade? Primeiro, toda a macrodrenagem, travessias, tirar todas as interferências, deixá-la bem, ok? Com saúde. E aí começar a produzir. No passado, existia uma época, eu sou de uma época em que o loteador escolhia 3 coisas a fazer. Era uma escolha do loteador, note bem. Às vezes deixava de fazer asfalto, fazia guia e sarjeta, em algumas cidades, não em todas, ok? Olha só, isso é muito doido. Então, os novos loteamentos têm que fazer isso, mas tem que tomar o cuidado, por exemplo, olha, não há canalização no córrego. Ótimo, não tem problema. Mas eu tenho toda a largura inundável no leito natural dele? Eu preciso de ter. Então vamos lá. Às vezes, como fala, nesses pequenos córregos seria uma APP em torno de 30 metros. Às vezes isso não é o suficiente. Não vou canalizar. Quando a gente canaliza, o que ocorre? Simplesmente eu aumento a velocidade. Então eu libero mais vazão. É mais fácil. Não tem rugosidade, não tem mato, não tem nada. Isso anda bem. Então isso tem que tomar cuidado também. Aqui tem 30 metros. Não quer dizer que os 30 não possa ter problema. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Lá, a população do Barretos 2 ficou ilhada quase um ano, né? Fez a ponte caiu e tal. Fizeram lá agora com tubo. Então, fizeram um aterro e passaram os tubos. Tecnicamente, você acha que aqueles tubos são suficientes? Porque antigamente era vazado. Hoje agora está com tubo. Então, eles aterraram e colocaram, acho que parece que foi 4 tubos ou 3 tubos que colocaram. Foram aduelas, né? As várias aduelas. Eu não me lembro se é 2 ou 3 linhas, ok? Se você perguntar para mim o que eu acho, eu provavelmente teria dimensionado um pouco acima. Provavelmente, ok? Mas eu, pensando nisso, passa essa vazão. Ela passa. A duela é bom? A duela é bom. Eu gosto? Não, eu não gosto. Eu vou te falar por quê. É muito simples. Difícil olhar e ver o que está lá dentro. Eu gosto mais de uma ponte, que aí você tem espaço para observar se algo ocorreu, se desceu, entendeu? Dentro de uma duela fica mais difícil, é mais complexo. Então manutenção nisso é mais tenebrosa. Eu gosto de pontes, ok? Mas é gosto. A duela funciona? Funciona perfeitamente. Eu já fiz muitas, para quem quer, tá? Mas eu sempre dou esse plus, um pouco a mais, para evitar esse tipo de problema. Ok? Igor? Elson, a Prefeitura de Barretos, ela está... Aliás, a Defesa Civil de Barretos, ela está alinhada com a Defesa Civil Nacional. E eu encaixo mais uma pergunta aí. As ocorrências de Barretos, elas são lançadas no Sistema Nacional e também no Estadual? Ou seja, o sistema sabe exatamente no mesmo horário o que está acontecendo em Barretos? Sim, elas são lançadas no sistema, né, estadual, que é o SIDEC. Então, todas as ocorrências que acontecem de casas que são atingidas e tal, imediatamente a gente já faz informação. Inclusive, às vezes informa até a situação de cada casa, de cada morador, que a gente pede detalhes. Então, é tudo alinhado. Também é nacional, nós temos conversado, porque nessa primeira chuva nós tivemos aí, fizemos o cadastro, né, que é o S2ID do Sistema Nacional, né, para que a gente pudesse também ser contemplado com a ajuda, né, do governo federal nessas obras todas, porque as obras muito caras.
Mas a Defesa Civil aqui, ela está alinhada. Aliás, a Defesa Civil, até um tempo atrás, ela estava bem deficiente, né? Era uma secretaria que estava ali, eu posso dizer, estava por estar. Teve esse plus né? agora faz uns Então últimos agora nós 5, estamos 7 trabalhando. anos, não é? Ela começou, eu posso dizer que nós começou nessa gestão mesmo, de lá para cá. Aham. Porque foi aprovada na gestão do Guilherme, Isso, né? isso. É porque veio uma obrigatoriedade. Exatamente, foi aprovado, mas a Defesa Civil não tinha assim tanto papel. Então, com veio aquela chuva, nós já saímos para trabalhar, já cheguei, chamei o pessoal, já colocamos todo mundo. Então ela ganhou mais força. Então, eu posso te dizer que a Defesa Civil ainda de Barreto, a Secretaria de Defesa Civil, né, ela está ainda em fase de crescimento, nós estamos ainda desenvolvendo, de amadurecimento. Então, faltam equipamentos, EPIs para o bombeiro e tudo. Então, nós já adquirimos, nós pegamos um caminhão aí, que a gente não tínhamos condições de comprar um caminhão, aí, então a gente achou um caminhão que estava lá almoxerifado, e a gente correu aqui, correu ali, conseguimos ajuda com algum empresário, montamos um caminhão-pipa para a gente combater o fogo, né? Conseguimos aí, através de emendas com o deputado, conseguimos aí um kit de incêndio, uma caminhonete, que nos ajuda muito. Já estamos para o próximo ano já pleiteando mais equipamentos, nós precisamos de mais um veículo também. Estamos agora começando uma nova base, uma base que quase que praticamente um bombeiro, um corpo de bombeiro ali, né? Que vai ser ali da Defesa Civil, que vai funcionar muito bem, vai ser muito bom. Então a Defesa Civil, ela está ganhando essa força, essa estrutura, né? Porque nós chegamos praticamente, eu posso falar, só tinha lá o pessoalzinho que trabalhava lá na administração, os bombeiros que ficava indo aqui e ali. Pastor, você chegou abençoando e resolvendo o problema. Não falar que porque o outro não fez, né? É porque é o que caiu na mão da gente. Sim. Caiu na mão da gente. Quando a gente fala, quando a gente foi. Isso mostra que você tem habilidade, capacidade, que você está conseguindo desenrolar lá. Quando a gente foi lá, que a gente foi convidado, né, pela administração para fazer parte, foi nessa intenção de realmente fomentar, ajudar, fortalecer o governo, porque pensando que no atendimento da população, Legal. Pensando na população, na cidade. Legal. Que está crescendo. Lá em Bebedouro tem 2 pessoas que ficam monitorando as chuvas de forma antecipada, né? Então a nuvem de chuva está chegando, o pessoal de Bebedouro já corre para a imprensa, corre para as rádios e fala assim, pessoal, toma cuidado porque vai desabar a chuva. Barretos já tem esse monitoramento? Não, nós temos aqui só algumas menção do SAI, né, que em alguns pontos colocou, e às vezes a gente recebe, né, os volumes de chuva, a prevenção, e a gente recebe também diretamente do estado. Mas assim que nós já detectamos que a chuva está próxima, a gente já dispara. Solta o que comunicado. esses dias tá vindo essas chuvas aí, e muitas chuvinhas dessas chuvas que tá vindo, praticamente nem tem previsão. Às vezes o satélite está mostrando lá, a chuva vai desviar para lá, mas de repente ela muda. Ela volta. E ela vem para Barretos. Tá gostou daqui, né? Mas É que ela sabe que você está fazendo um ótimo papel na Defesa Civil, ela está te acompanhando. Onde começa a chover, eu já começo, meu Deus, já começo a orar. Orar a Deus. Não, venha tranquila, chuva, a gente quer chuva sim, né? Porque a gente precisa dela. Precisa. Mas a cidade, ela está em obra, a cidade, ela está fazendo, cresceu lá, os loteamentos, é preciso que esses loteamentos, ele esteja realmente em condições de captar essa água, como diz aqui o doutor, que tem que ser feito, né? Eu ouvi do secretário de Planejamento que ultimamente não tem nem aprovado o loteamento justamente porque está se exigindo isso, né, que eles cumpram, né, o que tem que ser feito, as galerias certinho, de outra forma não dá, porque nós não podemos mais aumentar esse problema, mas Sim. é o que eu digo, a chuva é imprevisível e vai acontecer, e quanto essa obra não terminar, a gente não sabe o que pode acontecer. Nós temos aqui o senhor continue orando por nós. As casas aqui na beira do córrego, existe aí um projeto de desapropriação de ali de algumas casas que infelizmente não vai ter jeito. Vai ter que acabar saindo porque vai ter problema. E a chuva, ela vem, mas isso está no projeto, isso aí eu não posso falar para você com detalhes porque está na mão do secretário de obras, que poderá depois falar para você como que está sendo isso.
Mas há essa conversa, há estendimento, e eu dizer para a prefeita, não é porque nós estamos lá na base, não, mas a prefeita ela tem se empenhado muito, ela tem corrido, ela tem se preocupado, ela tem se buscado, trabalhado muito para que isso venha a acontecer. Mas o amanhã ninguém prevê. Sempre tem um mais, né? Ô Luiz, nas cidades grandes, né, a população vulnerável ela constrói seus barracos nas margens dos rios e dos córregos, né? Em Barretos foi diferente, foi ao contrário, né? A população rica é que construiu suas casas na beira do córrego, né? Córrego e por aí vai. E então assim, o dinheiro público, a gente sabe, o dinheiro público não é capim. É preciso fazer um bom estudo para se fazer uma grande obra, que no caso é essa aqui da Rua 22, para que solucione os problemas por um largo período, né? Você acredita que a utilização de terrenos baldios para construir piscinão ou para construir barragens solucione também o problema aí? E já vou acrescentar, que 2 momentos a gente cortou, já aproveitando, aquela obra do Aleixo foi interessante, faltou alguma coisa na sua visão técnica, e no do São Domingos, o que o senhor acha que tem que fazer também, que a gente cortou isso? Já contempla os 2 aí. São Domingos, para quem está ouvindo, é o córrego ali ao lado do SCAF, né? Ali Sim, a nascente perto do dele Parque é do SCAF. do Piau. A nascente do SCAF. Então vamos lá. Bom, primeiro, o projeto do Samaúma, que na minha opinião deve ser feito, é o que eu entreguei em 2015. Ok? Enquanto não capturar aquela água toda lá em cima, para o ouvinte entender, ela vai passar. Pegar a água que está ali Primavera Jardim Alac, mais ou menos, tem mais coisa. O ponto mais alto é exatamente a ferrovia. Inclusive na ferrovia tem um canal. Aquele canal eu sugeri há muito tempo. Só que esqueceram de uma pequena coisa, de levar água para dentro dele. Só abrir o canal. Então ele só leva água que chove sobre ele. Isso, porque quando você olha pela pista, ela não tem entrada no canal. Não tem. Então aquilo tem bem entrada ali, e 100 metros de cada lado tem possibilidade, porque está no plano, de levar essa água lá para dentro, ok? Então, essa Pastor é a primeira Elcio, situação. Aproveita, cardenetinha, vai anotando essas anotando ideias e aqui, leva para sua prefeita aí, ó. Eu esse ano, eu já entreguei 9 projetos para a prefeitura, ok? Sobre isso, nesse mandato. Olha só, vou falar uma outra coisa. Então, todo o dinheiro... Então, vou fazer um adendo. Pastor, abençoa para sair algum projeto desse também. Vai sair. A necessidade, o erro na minha área, põe o pastor Elcio a trabalhar. É isso. Okay? Olha que ele estava falando, e você explicando um lado e ele correndo, enxugando o gelo do outro. Sim. Eu segurei para não falar isso. Você foi perfeito. O caso dele não é para essas chuvas. O caso dele seria para chuvas bem maiores. Existem chuvas bem maiores, sim, ok? Locais que chove 2.500, 3.000, 4.000 milímetros por ano, ok? Então não é o caso. Agora, o que caiu nessa administração e nas passadas? Primeiro, devagar e sempre, fazendo, fica relativamente em 40, 50 anos barato. Se eu pegar agora 40, 50, 60 milhões, eles não executam a obra em 3, 4 anos. E nós teremos chuva. Uma obra de drenagem. Sim, e a lei dessa cara, ela é devagar e sempre. Principalmente onde já está construído. Ok? Eu tive a oportunidade de fazer vários loteamentos de drenagem aqui em Barretos, tá? Não particulares, não para empresários, somente na área social. Na área social, por Grupo Pacaembu. É extremamente difícil. E vamos lá. Caso do Aleixo. Gente, por que entrou tanta areia no Aleixo? É a coisa mais simples, se vocês quiserem. Simples, eu digo para vocês. São Francisco e bairros ali acima vêm para aquele afluente. O próprio Aleixo não põe areia no lago. O Aleixo. Criaram 2 barragens, na minha opinião, feitas em gabiões caixa, com pedra, acima, quando, na verdade, a areia não vem do Aleixo, ela vem do seu afluente, que nem nome tem. Esse afluente nasce ali no São Francisco, que não é drenado. E tem drenagem para cima. E eu venho com um tubo
Ora, imagine você num solo como o de Barretos, mais arenoso, ok? Fácil colapso, de entrar em colapso, e eu venho com uma mangueira jogando água. Eu abro um canal e essa areia desce. As partículas finas e médias, ela desce. E elas param aonde? Onde a velocidade é baixa. Onde a velocidade é baixa? A velocidade é baixa dentro da barragem. Ok? A velocidade é muito pequena. Então, sedimenta. Aí, e como evitar? Coisa simples, gente. No final de cada galeria há de ter um dissipador de energia hidráulica. O que é isso? É um freio num caminhão na banguela, ok? Descendo a toda, eu monto um freio ali para que aquela água perca toda a energia que está dentro dela e se acomode lentamente para entrar no córrego. Ora, vários casos imprudentes que eu peguei, casos inclusive que já estavam em situação judicial bem complexa, para chegar no córrego, a galeria, que é o ideal, ela tem que chegar lá, faltava 300, 400 metros. Ora, então criou erosão na terra de outros. Uma coisa óbvia. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, entendeu? É caro? Sim, é caro. Eu fiz um dissipador em Bauru, ele ficou para a empresa R$650 mil. Pra você ter ideia do desastre que estava ocorrendo. Entendeu? Então, todas as cidades têm esse problema. Todas passaram anos e anos. Outra, ninguém percebe, mas todo mundo, a primeira coisa que faz, por exemplo, casas populares, um terreno de 200 metros, uma casa às vezes simples de 50, 60 metros, então eu tenho aí, teoricamente, 140, 150 metros que dá para infiltrar. Isso é logo impermeabilizado. Aí o Igor me perguntou sobre ser favorável ou não à detenção. Não, eu sou contra. Tá? Aquilo é uma grande encanação, aquilo foi feito em São Paulo, aquilo foi dimensionado para tempo de retorno de 25 anos, cada 2, 3 anos, aquilo é para mim só uma lixeira hidráulica, entendeu? Leva o lixo, deixa guardado ali, depois você vai lá e tira o lixo. Não é funcional. A água está no alto, desce, cai no córrego e ela quer ir embora. Eu vou ficar segurando. Prepare ela, dê condições dela ir embora. Por isso que eu falei que aqui embaixo, no Aleixo, na minha opinião, note bem, não estou criticando o projeto não, é a minha opinião, deram mais preferência, aparentemente, para ter área verde na lateral do que para dar caminho. Foi o que aconteceu na Marginal, em São Paulo, na capital, as Marginais. Por que elas têm esse problema? Olha que em 1929 o engenheiro Coelho deixou aquela faixa, senão ninguém passaria mais. Mas o rio, ele precisa de mais hoje, o Tietê, todos ali, precisam de calhas maiores. O que fazer? Ora, uma opção, olha que barato que ficaria. Imagine eu ter toda a pista aqui e embaixo galeria de água. Isso é para grandes países com muito dinheiro fazer uma obra desse porte. Entendeu? Isso funciona, por exemplo, no Japão. No Japão tem reservatórios que tem 25, 30 metros de altura que guarda água e depois eles aproveitam. Ok? Eu acho que não é o caso de uma cidade do porte de Barretos. Tem muita área, há de se fazer bom projeto, há de se aprovar o que é realmente decente. A gente não pode levar em conta, como várias vezes eu fiz isso em Bebedouro, que o loteador disse que ele iria desistir. Mas Paciência. não posso fazer nada. Paciência. Ora, eu não posso aprovar uma coisa aqui, hoje, se eu estivesse aqui, eu aprovar e sei que daqui 5, 6 anos vai para o pastor correr atrás. Olha, isso é maluco. Eu estou criando problema, o barretense criando problema para o barretense. Isso não funciona. Nós temos ali um ponto de alagamento também, que é ali na região dos lagos. Sim. A rodovia Faria Lima, ela serve hoje como uma barragem? Sim. E por que aquele ponto ali sempre inunda? Porque falta o lado anterior? Qual seria a solução? Não. Eu já fiz o projeto para ali, foi entregue já. Esse projeto, a prefeita está atrás de verba. Não é fácil, gente. Não pensem vocês que é fácil. É difícil. Eu já fiquei 17 anos no poder público. Sei que os prefeitos correm, fazem o possível, mas não é tão simples. Tá? Aparentemente, você chega lá com um projeto de 10, 12 milhões, para o país talvez nada. Mas dificilmente eles entregam uma verba dessa. Eles entregam 1 milhão, 2 milhões de 12. Okay? Hoje eu estava lendo uma reportagem da Folha, São Bernardo do Campo foi 300 milhões. Sim.
São Bernardo do Campo 300 milhões, mais algumas cidades 120, tal, para Campinas, porque não era a cidade do atual governador, Sim. 300 mil. Sim, é isso. 300 mil para Campinas É isso. e 300 milhões para São Bernardo do Campo. Dutra, não vamos ser inocente, muito inocente, não. Vamos pensar mais um pouquinho. Você sabe, literalmente, que essas verbas normalmente vêm até por número de votos na cidade. Sim. Essa é a grande verdade. Sim. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira. Eu não sou político, sou técnico, ok? Extremamente técnico, aliás. A minha linguagem, eu estou tentando esclarecer sem muita técnica, mas a minha linguagem é muito técnica, sei o que acontece e sou contra isso. Então, o que fazer? Bom, o que está antigo, infelizmente, naquela época não necessitava, entendeu? Imagina o Córrego do Aleixo. Você vê lugares lá que tem 1,5 metro de parede antiga, de altura. Isso. Ora, aquilo sobrava. Chovia lá em cima. Você tinha 2 alqueires de terra nua e uma casa aqui embaixo. Até chegar aqui. Agora isso foi mudando. Então não está chovendo mais, tá? Nem mais nem menos. Está dentro dos parâmetros que acontece a cada 6, 7 anos, em função do El Niño, La Niña. Fácil de falar isso também, porque eu trabalho com um projeto de irrigação, que é o oposto. Sim. Eu preciso usar água quando ela não tem, no mínimo. Então a gente percebe e acompanha esses gráficos todos. Então precisa tomar uma atitude que é o seguinte: o que é novo deve ser, na minha opinião, carimbado com nota 10. E o que está antigo e ruim, tem que cada um agarrar o touro no chifre, né, como bomba retença que a gente é, agarrar e levar para aquele lugar. Tem que ir lá pedir. Tem que pedir. Pede no Estado, pede no Federal. É filho de cego. Prefeito é filho de cego, vive pedindo. Aí entra também que a gente tem que ressaltar que Barretos tem o deputado Sebastião Santos aqui, que sempre faz algo pela nossa região, mas depois que a gente deixou de ter o Dr. Web Rezé como deputado, perdeu a representatividade. Bastante. Nesse sentido de atrair mais investimentos. Bastante. E o que às vezes a gente fica um pouco chateado, você falou da parte política aí, o alinhamento do atual governador era o alinhamento da atual prefeita. Perdi verbas de então era quando o prefeito era Web. 2 anos que poderiam ter trazido mais recursos. E a gente só conseguiu aquela ponte da defesa ali no Barretos 2. Outra, sendo com uma que a gente condição. poderia ter trazido mais orçamentos numa época que o governo estadual, é o que eu quis dizer aqui, 300 milhões para São Bernardo do Campo, que estava com dinheiro, estava com caixa. Faltou então a gente ir lá e falar, olha, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, tal. Só que também a gente não pode se enganar que o orçamento de Barretos não é pequeno. É um orçamento que foi aprovado na Câmara Municipal agora recentemente de quase 1 bi. Então, assim, é um orçamento interessante. Só que ele tem que ser o quê? Redimensionado. Olha, a Defesa Civil não dá para deixar vocês com 100 mil reais por ano. Eu tenho que aumentar. Olha, a Secretaria de Obras, não dá para eu deixar com vocês com 10 milhões por ano. Porque a hora que você divide isso por 12 meses, você tira o servidor público que já retém ali o que estão na pasta lotado 48% a 52%, sobra pouco a margem de investimento. Isso acontece desde o governo federal. A nossa locomotiva é extremamente grande na esfera federal e vem embora. Okay? Essa é a verdade. Trabalhei no poder público, fui várias vezes em Brasília pedir pinico, tá bom? Sei quando vem, quando não vem. Recebe e engaveta, grande parte. Alguns deputados da região que dão apoio que é possível a ele, tá? É o que tem para ele. Ele tem que ajudar outros. Tá? Então é um problema. Outra coisa que foi problema, na minha opinião, foi essa verba, me corrija, da Defesa Civil que veio para essa ponte. Ela veio com uma condição de ela ser gasta em 6 meses. Gente, obra não é assim que se executa. Não tem como. Isso é louco. Não tem como. Não, isso é maluco. Eu já tive alguns bate-boca com o engenheiro da Defesa Civil do Estado de São Paulo, sobre até, inclusive, situações técnicas, entendeu? Obra é obra, é pura matemática, tá? É um pensamento com uma matemática e se resolve. Então, Luiz, o que você dimensiona não tem problema? Olha bem, qualquer coisa que a gente dimensionar pela natureza, chuva,
terremoto, vulcão, nós não conseguimos. A gente supõe que o que a gente viu em 50, 100 anos no passado, a gente faz um estudinho matemático e leva para o futuro, entendeu? Mas a gente não sabe para trás de 100 o que já ocorreu. 200 anos, 300, alguém mediu? Ninguém mediu, ninguém sabia nada. Então, as coisas são muito complexas para a gente tentar resolver simplesmente, certo? Bem, pessoal, nós estamos encerrando mais essa edição do programa. Gostaria de agradecer a presença do Igor, agradecer a presença do pastor Elcio. Obrigado, pastor, por você trazer as informações da Defesa Civil. A gente está sempre à disposição aqui quando você tiver mais novidades, mais informações para a gente poder informar os nossos ouvintes. Desejo sucesso, boa sorte a você lá na Defesa Civil. Tá, eu que agradeço, né? E eu queria só deixar aqui o telefone, né? Nós temos bombeiros aí, o nosso bombeiro civil, que estão plantão 24 horas. A pessoa necessitando é só ligar o 991-95-8754. Pode repetir, pastor. 991-95-8754. É isso aí. E o da Defesa Civil é o 3612-2614. Lá na secretaria. Precisando, a gente vai estar lá para ajudar, para atender a população. Também gostaria de agradecer você, Luiz Roberto Balieiro, pelas informações que você trouxe. Eu acho que é bom para o ouvinte saber que falta que os novos tenha calha, tenha investimentos em galeria, enfim, e para tentar corrigir o que ficou no passado. E lembrando que não é da noite para o dia. Então é cada um que estiver lá na cadeira, fazer um pouquinho. Às vezes um vai fazer um pocão, o outro vai fazer um pouquinho menos, mas tem que andar para frente, né? Porque senão a tendência é piorar. Sim, exatamente. Eu é que agradeço você, Rafael. Estou à disposição de Barretos. Sou um ex-bebedorense, tá? Hoje moro aqui há 23, 24 anos, se não me engano. E estou à disposição, porque vocês precisarem, a cidade, o que precisar de mim, eu estou à disposição. A chuva dos 6 de janeiro eu estava no Rio, me passaram filme, realmente foi forte, mas ela não foi, como comentaram, 120 milímetros durante 1 hora. Isso é um dilúvio, é bem menor. Só que a situação da cidade é ruim, como a gente estava conversando. Todo mundo tem que ajudar a remar esse barco. Todos. Senão vai afundar. Senão afunda. Exatamente. E aí sobra para a Defesa Civil nos abençoar através do pastor A gente Elcio. corre, né? Bem, pessoal, estamos encerrando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanhou. Espero você na próxima segunda-feira, aqui mesmo, das 5 às 6 horas da tarde. E fica aqui um abraço para o nosso operador de som, o DJ Júlio César, que está aqui com nós também aqui no estúdio, que hoje eu não falei no começo, estou falando no final. Bem, pessoal, até a próxima edição do nosso programa. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM, ZYE 314, canal 204, 88,7 MHz. Uma emissora do Grupo Jornal de Barretos Comunicações. Jornal FM, a sua rádio preferida.